tudo bom? Eu sou a Mikamica com 3 N's no final e hoje eu tô aqui com a Carol pra falar de Game of Thrones. Hoje a gente vai falar de uma teoria que foi muito pedida nos comentários, mas que eu particularmente não gosto, que é a teoria do dragão de gelo, e eu vou explicar por que eu não gosto daqui a pouquinho. Os dragões normais, que não são feitos de gelo, Cospem fogo, etc. Quentinhos. Os valirianos acreditavam que eles vieram ali de Valíria, onde moravam os Targaryen e várias outras casas. Ali tinha uma cadeia de vulcões, chamada 14 Chamas. E eles achavam que os dragões surgiam lá, naqueles vulcões, numa boa. Mas na verdade ninguém sabe mesmo de onde os dragões surgiram. Existem também rumores de que eles vieram de Asshai, que é aquela terra lá na puta que pariu, bem longe, super ao leste, que é de onde a Melisandre vem, de onde a Mirri Masdur aprendeu as artes das trevas dela. Um lugar bem legal de se viver, assim. E como a gente não vê dragões de fogo tão fácil desde que teve a perdição de Valíria, pode ser que os da Daenerys sejam os últimos do mundo, mas pode ser que lá pro leste ainda tenha mais deles, a gente não tem muito como saber ainda. E agora falando dos dragões de gelo, existem relatos que eles foram vistos lá no norte de Essos, sabe, Westeros e Essos, lá no norte de Essos, na região do Deserto Branco e na região do Mar Tremente. Aí, no mundo de Gelo e Fogo, que não é as Crônicas de Gelo e Fogo, mas foi escrito pelo George R. R. Martin, em parceria com os fãs grandes e tal, tem a descrição dos dragões de gelo. E dizem que eles são imensos, que eles são maiores do que os dragões de Valíria, e que eles têm um hálito gelado, assim, um sopro gelado que pode congelar as coisas. Em vez de soprar fogo, eles sopram um congelamento. Tipo em Skyrim. Tipo em Skyrim. Só que o dragão do Skyrim não é feito de gelo, né? Ele só cospe. Porque diz que esses dragões são feitos de gelo mesmo. Tanto que quando eles morrem, eles viram uma poça d'água gelada. É muito bom. É muito ridículo isso, gente. Esses dragões vivem aparecendo nas histórias que a velha ama conta pras crianças. Inclusive o Jon Snow cita o dragão de gelo, o dragão, os dragões de gelo, várias vezes, falando assim, uma estrada fria como a barriga de um dragão de gelo, coisas desse tipo. E sempre relacionando com a velha ama, porque ela contava histórias do dragão de gelo, blá blá blá. E tem uma constelação chamada Dragão de Gelo, que também é bastante mencionada nos capítulos do Jon, e ele vive se guiando por essa constelação. Mas por que existe essa tal dessa teoria do dragão de gelo? Porque as pessoas são malucas, só por isso. Não, mas também tem outra coisa. Porque o George R. R. Martin, antes de escrever as Crônicas de Gelo e Fogo, ele tinha escrito um livrinho, um conto infantil, que se chamava O Dragão de Gelo. Mas esse livro foi lançado bem antes das Crônicas de Gelo e Fogo, lá em 1980. As Crônicas de Gelo e Fogo começaram nos anos 90. E o George R. R. Martin já disse que, por mais que tenha algumas similaridades, não é o mesmo universo. Ele ainda provavelmente não tinha desenvolvido totalmente o universo das Crônicas de Gelo e Fogo quando ele fez esse conto, então várias coisas lá não se encaixam muito bem. Pode ter sido uma inspiração dele, né? Uma coisa que ele criou e depois ele, putz, vou criar maior. Posso desenvolver mais coisas em cima dessa ideia e tudo. Então pode ser que muitos dos elementos que apareceram no Dragão de Gelo possam aparecer em algum momento nas Crônicas de Gelo e Fogo também. A história é sobre uma menina chamada Adara, que nasceu naquele longo inverno que, nas Crônicas de Gelo e Fogo, em Game of Thrones, é aquela época que tudo era escuro, que era frio pra caralho e tudo mais. E aí ela ficou amiga de um dragão de gelo. Aí tem uma hora que tem os dragões de fogo que vão lá atacar e o dragão de gelo luta contra eles e ele vence os dragões de fogo, só que ele vira uma poça d'água, assim, que nem eu falei que ele virava. E quando ele vira uma poça d'água, a Adara, que era uma menina fria, com a pele gelada ao toque, não sei o que, vira uma menina felizinha, que tem a pele quente, não sei o que. Ou seja, quando o dragão foi embora, meio que o inverno foi embora de dentro dela, assim. Essa menina Adara pode ser uma representação da luta entre o gelo e o fogo, que é o título, né, das Crônicas de Gelo e Fogo, e pode ser importante, então, aí pro universo de Game of Thrones. Então, a partir dessas coisas que a gente falou, que são poucas coisas até, o pessoal criou várias possibilidades de que possa existir um dragão de gelo e que muito provavelmente ele vai sair de dentro da muralha. Primeiro, por que ele tá dentro da muralha? Pois é. Por quê? Por quê? Porque inventaram. Porque muralha de gelo. Porque quando construíram a muralha, dizem que colocaram um monte de magia nela, tudo, e por que não colocar um dragão de gelo lá dentro também, não é mesmo? Mas tipo, ele tava dando um rolê e falou, entra aqui, filho. Então trancaram ele lá dentro, sei lá. Fãs malucos. Agora, como esse dragão poderia sair de dentro da muralha? Essa é a questão e aí vem mais teorias a respeito disso. A gente vai falar mais sobre os detalhes da muralha, dessa magia que sustenta a muralha e das coisas que podem derrubar a muralha e tirar o dragão de gelo lá de dentro em um outro vídeo que vai sair em breve no meu canal. Mas enquanto isso, a gente vai dar alguns detalhes rapidinho só pra vocês entenderem como que esse dragão de gelo poderia sair daí. O Mance Rayder já disse que ele tem o berrante de Joramun, que ele diz que acorda os gigantes da terra. Que isso significa exatamente, a gente só vai saber quando alguém tocar essa porra. Mas eles acreditavam que ia derrubar a muralha se eles tocassem. Só que esse berrante que ele tem, eles já admitiram que era falso e ele foi queimado nos livros. Na série ele nem apareceu, eu acho. Não.
Mas no livro ele foi queimado, então tá. Mas existem outros berrantes aí na história, no livro, e há boatos que um deles pode ser o berrante de Joramon verdadeiro. E quando isso acontecer, diz essa teoria do dragão de gelo que ia soprar, em vez de simplesmente a muralha cair, os outros chegarem, os selvagens atravessarem, ia sair voando um dragão de gelo que ia fazer, sei lá, que proposta ia ter o dragão de gelo. Queimar Westeros. Ia lutar junto com os outros, não sei. E a gente vai falar também sobre esses candidatos a berrante de Joramon ou berrante do inverno no próximo vídeo sobre a muralha também, então fiquem de olho. Dentro dessa teoria, a parte mais legal é que o Jon Snow poderia montar o dragão de gelo e lutar contra a Daenerys montada no Drogon ou algum outro dragão dela. Isso seria legal. Seria legal. Mas a gente quer que eles sejam amigos. É, a gente quer que eles sejam amigos. Mas assim, tem essa coisa das crônicas de Gelo e Fogo. E aí, por toda aquela coisa que a gente já falou do Jon Snow ser um Targaryen, ele é o Targaryen de gelo e a Daenerys é o Targaryen de fogo. Então, pode ser que role uma dicotomia aí, que eles fiquem tretando. Mas ele não precisava ter um dragão de gelo pra isso. Não precisava ter um dragão de gelo pra isso, exatamente. Mas tudo bem. E também existe uma outra teoria aí dentro disso, que um dragão da Daenerys poderia morrer e ser ressuscitado como tipo um zumbi gelado, tipo um White. Então ele viraria o dragão de gelo. Eu gostei disso. É muito mais possível do que todas as outras teorias do que sair um dragão da muralha. Eu acho que é bem mais possível. E uma coisa sobre o Jon Snow é que pode ser uma pista, na verdade, da identidade do Jon Snow Targaryen também, porque ele é o dragão Targaryen com o gelo da muralha, com o gelo dos Stark, do inverno. Tipo, ele seria o dragão de gelo. Ele é o dragão de gelo, então não seria um dragão propriamente dito. Seria uma metáfora. Mas é uma metáfora. Acredito mais. E na série, as pessoas adoram ver coisa onde não tem. Eu não gosto muito dessas coisas, tipo, quem viu quando o Jon morreu, quem viu um lobo no sangue. E também no episódio Hard Home, teve gente que viu um dragão voando lá. E vocês acham que tinha um dragão ali? Você acha? Nossa, nem a pau. É um monte de neve. Sujeirinha. É um monte de neve, gente. Você acha? Nessa temporada, eles não tiveram dinheiro pra usar nas cenas. Eles gastaram todo o dinheiro na cena da Daenerys voando no dragão. E, tipo, nesse episódio de Hard Home, eles já tinham feito muito efeito especial. Por que eles vão ficar gastando pra fazer um negócio que ninguém vai ver? Efeito especial em série, gente, é um negócio caro. Se eles vão fazer, eles querem que a maioria das pessoas vejam e falem: nossa, como esses efeitos especiais são fodas. Eles não iam botar ali no fundinho. No máximo, se eles fossem fazer um negócio pra meio passar despercebido, eles iam mostrar uma asa inteira, alguma coisa assim. Não dá pra ver direito o que é. Não, você tem que ampliar a tela pra ver. Dá licença. Não... A Mimi tá brava. A Mimi ficou muito brava com essa teoria, não tem nada a ver, gente. Como assim? E olha que a gente já falou muito a teoria maluca nesse canal. Mas dragão de gelo não tem nada a ver. Sabe, pode acontecer de um dragão de gelo realmente aparecer na série e eu morder minha língua, mas pra mim é tipo ver Jesus na torrada esse negócio. Vocês estão procurando, cada um vê o que quer. Eu vi um monte de neve, então... E tem um negócio que você falou que vai sair um game com o nome Dragão de Gelo. O último episódio do jogo da Telltale de Game of Thrones chama The Ice Dragon. E pode ser que tenha alguma coisa a ver, ou pode ser que seja a constelação, pode ser que tenha a ver com Jon Snow, não sei. Mas... Quando sai isso aí? Então, os jogos da Telltale são famosos por não dar previsão de lançamento. Eles geralmente avisam bem em cima da hora quando eles vão lançar, porque eles são todos enrolados e tal. Mas deve ser ainda em 2015. E tem uma coisa, por mais que seja com a marca Game of Thrones, os jogos não são considerados parte do cânone. Então, se aparecer um dragão de gelo lá, talvez tenha a ver com o universo do George R. R. Martin, pode indicar alguma coisa, mas não quer dizer que na série Jon Snow vai ter um dragão de gelo. Então, não sei. Mas coloca aí nos comentários se você gostou dessa teoria, se você acredita no dragão ou não.